Pagu. Figuras enigmáticas compõem o mosaico histórico do Brasil. Uma delas é Patrícia Reder Galvão, ou simplesmente Pagu, que se construiu a partir dos ideais modernistas. É tida como mascote do movimento que organizou a Semana de Arte Moderna de 1922. Viajando a Moscou, fica indignada com o que vê acerca do consumismo. Segundo ela, é um fiasco. É presa e torturada. Pagu apresenta sua vida como uma busca de projetos, onde estes se esmorecem e a cada utopia se constrói. Quem é esta mulher? Afoita por novos paradigmas, mas que ao mesmo tempo, por meio de cartas, mantém a postura da mãe vinculada à prole, afaga com palavras o seu filhinho. Que mulher é esta? É Pagu, contraditória em si, dialética por determinação. Uma mulher libertária disposta a quebrar padrões. Assim era Pagu, Patrícia Galvão, uma mulher à frente de seu tempo. Ela nos perpassava isso através de seu modo de vida, de ser e de agir. Isso vem refletindo em suas ações, em suas palavras e em seu rosto. Primeiramente com seu modo de se vestir, diferente das mulheres de seu tempo. Ela já usava calças compridas na década de 20, o que veio a ser aceitável no Brasil somente a partir dos anos 30. Tal moda era vista na época como vestuário de mulher vida fácil, como costumava se dizer. Além disso, foi grande responsável por introduzir roupas masculinas ao guarda-roupas feminino, sendo assim visível sua oposição aos valores e comportamentos tradicionalmente atribuídos às mulheres daquela época. Pagu fumava em público, usava roupas transparentes, falava palavrões e fazia uso de maquiagem escura e carregada, coisas incomuns para sua época, o que causava muito estranhamento nas pessoas. Percebe-se através de sua trajetória que mesmo sua vida íntima foi norteada de momentos escandalizadores e anormais, tanto para sua época quanto para sua idade. Teve um romance com Oswald de Andrade, ao qual fora responsável pela separação deste com a pintora Tarsila de Amaral, formando assim um triângulo amoroso. Casou-se 3 vezes e assumiu um papel de musa revolucionadora na sociedade, contrariando e mostrando assim a incompatibilidade com sua família. Pagu faz vista grossa, deixando transparecer sua personalidade liberal. Esta quando já grávida de Oswald de Andrade, ao flagrar seu parceiro com uma amante. Relata em carta a um amigo, revelando sua atitude liberalista. Fingi compreender. O medo do ciúme ficou exposto. Tomamos café juntos, os 3. Havia imensa gratidão pela brutalidade da franqueza. Pagu encantava os homens muitas vezes com seu jeito e principalmente seu jeito de ser, que despertava interesse e chamava atenção. Relata ainda em sua carta depoimento a maneira de como era vista como um objeto sexual desejado pelos homens, ao qual vem dizer sobre um escritor argentino, pelo qual teve um rápido encontro em Buenos Aires. Ele quis se despir no meu quarto 5 minutos depois de me conhecer. Demonstrando um ar de espantada nesses dizeres, percebe-se ainda que Pagu apreciava e valorizava o respeito, principalmente por parte dos homens à sua volta, demonstrando que apesar de ser uma mulher, em certos pontos liberal, em outros libertinosa, prezava pelo respeito de sua figura enquanto mulher. Pagu foi responsável por redigir colunas em alguns jornais, ao quais os principais foram O Homem do Povo e A Mulher do Povo. Nestes foram feitas várias críticas ácidas e destrutivas contra as feministas da elite e as classes sociais, não expondo nenhum aspecto positivo e nem contribui para conscientizar a mulher burguesa e nem valorizar as militantes, mas levando em conta que raríssimas mulheres se lançam num empreendimento jornalístico, Pagu foi uma grande mulher. Patrícia Galvão teve sua participação no movimento feminista, marcada por contradições incomuns para a época em que viveu. Patrícia era incomum, com suas calças masculinizadas, seu cigarro e sua postura firme, de quem sabia o que queria.
Dentre as feministas sufragistas, era defendida a ideia de progresso, através da participação feminina na política, mas sem que interferisse em seus afazeres domésticos. Era exatamente esse pensamento retrógrado que Pagou criticava feministas, estas que denominavam como pequenas burguesas. Burguesia essa da qual a própria Patrícia Galvão havia saído em seus artigos, em seu livro Parque Industrial, onde condena a falta de preocupação com o proletariado, presente no discurso das feministas burguesas. Toca em assuntos delicados, como o estupro, relatando as difíceis condições de trabalho das mulheres. O que Pagou almejava era mais do que uma reforma política, mas uma reforma de cunho socialista, que realmente trouxesse benefícios para as mulheres, e não somente a elas, pois o que era considerado inaceitável no comportamento dessas mulheres burguesas, como trabalhar fora de casa. Para as mulheres de classe baixa, o trabalho estava presente, seja nas lavouras ou nas fábricas. Uma mulher que na primeira metade do século XX não presenciou como viveu ativamente as questões políticas de sua época. Bonita, crítica, apaixonada pelas artes, intelectual, ousada, excêntrica e escandalosa. Mas quem era esta mulher? Rebelde ou revolucionária? Lutava por um ato de rebeldia ou em defesa de uma causa? Portanto, fazendo uma leitura paralela da personagem, não podemos deixar de indagar a situação da classe feminina neste período. Em uma época em que muito se discutia sobre a mulher, era sua passividade. Havia um predomínio de imagens que atribuíam a estas papéis de vítimas ou simplesmente rebeldes. Mas o que era uma mulher rebelde neste período? Pagou tinha em si a fúria da rebeldia, mas sua luta não era em vão. Tinha uma causa. Lutava pela igualdade feminina, pela evolução do pensamento, pela vida cultural. Não era simplesmente rebelde, tinha em si um espírito revolucionário, que a seu modo conquistou seu espaço na sociedade, fragmentando a concepção até então existente da mulher. Uma mulher intelectual que se coloca ao lado dos operários e faz críticas às feministas da elite. Enfim, cabe aqui ressaltar o sentido que embargava o revolucionário para a época. Acreditamos que revolucionário teria o sentido em que teve o imaginário construído em torno da personagem histórica Pagou. Alguém que tivesse um olhar para a sociedade como um todo, que fosse capaz de encabeçar mudanças, desencadear abalos na estrutura que se integra à sociedade. E o idealismo dessa revolucionária abalou as estruturas do alvo de tabus que envolviam as mulheres, que eram ignoradas, esquecidas no universo cultural da época, ausentes das atividades consideradas dignas de serem registradas. E analisando deste modo, talvez seja este o motivo de Patrícia Galvão ainda hoje nos inquietar a memória quando se fala de grandes rebeldes e revolucionários brasileiros.